Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega, que começa nesse instante. Sou eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega, que estarei com você até as 9 horas da manhã, trazendo para você a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira, e também o nosso terço da comunidade Alfa e Ômega, onde eu já convido você a estar em oração, a se colocar em prontidão de oração para juntos rezarmos, colocarmos a nossa intenção diante daquele que tudo pode, daquele que é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Até às 9 horas da manhã, através da rádio SDS 93.3, você curte a melhor música católica e ainda se coloca em oração, sintonizado com a palavra do Senhor, sintonizado no coração de Deus. Até às 9 horas da manhã você fica comigo e nós ficamos na melhor companhia, na companhia de Deus. Aumenta o som do seu rádio. Evangelho do Dia. Meu irmão, minha irmã, eu te convido nesse momento a escutar a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira. Deus quer falar conosco, que a sua palavra penetre o nosso coração, produza frutos em nossa vida, em nossas atitudes. Que a palavra do Senhor de hoje seja um bálsamo para cada um de nós. Deus quer consolar o nosso coração, Deus quer vida para cada um de nós. E o Evangelho desta quinta-feira é o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. Outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de São João, que acabamos de ouvir, ele nos coloca diante do mistério da ausência e da presença de Jesus, algo que os discípulos ainda não compreendiam plenamente. Imagine só, se você, no tempo de Jesus, ouvisse ele dizendo: pouco tempo e me vereis, pouco tempo não me vereis, depois me vereis novamente. O que isso significaria? Pouco sabemos se estivéssemos naquele tempo, mas hoje, claro, isso se torna mais compreensível para cada um de nós, porque Jesus fala de um tempo de separação e em seguida de reencontro. Essa ida e essa volta apontam para a sua paixão, morte e ressurreição. Esse, para os discípulos, é um tempo de tristeza e de alegria. Jesus não nega a dor. Ele reconhece que os discípulos sofrerão com a sua ausência, mas os consola, dizendo que a tristeza dará lugar à alegria. E isso nos lembra que a vida cristã não está isenta de sofrimento. Jesus não engana a cada um de nós, Jesus não engana ninguém, mas
Ele nos dá a esperança da ressurreição, que é maior do que aquela dor da separação, da ausência. Essa é uma grande verdade. Jesus, Ele não esconde que nós passaremos por tribulações, mas, ao contrário, Ele nos dá a garantia de que, por mais que tenhamos tribulações na nossa vida, triunfaremos com a sua graça e perseverança nele. E esta é uma fé que amadurece. Os discípulos estão confusos, e isso mostra que a fé é um processo. E que muitas vezes também passamos por momentos em que Deus parece distante, em que Deus parece ausente, mas como os discípulos somos chamados a confiar que esse pouco tempo de escuridão, de ausência de Deus, que muitas vezes não percebemos, a sua presença será seguido da sua manifestação miraculosa, grandiosa, onde Deus se manifestará a cada um de nós, porque permanecemos fiéis à sua palavra. E por fim, o mundo pode se alegrar com vitórias passageiras, mas a alegria que Jesus promete, ela não é passageira, ela é duradoura, ela é para sempre. E quando eu digo para sempre, eu quero dizer eterna. Uma alegria que jamais findará, porque vem a certeza de que Ele venceu a morte. Ele vence a morte na nossa vida. E essa é uma alegria que não depende das circunstâncias exteriores, mas da presença viva de Cristo em nosso coração. E então eu te convido a rezar comigo esta oração. Senhor Jesus, ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não te vemos claramente, mesmo quando sentimos a Tua ausência, porque o sentimento ele é humano, mas a Tua presença ela é certa. Mesmo por detrás das nuvens o sol continua a brilhar. Senhor, ensina-nos a esperar com esperança, a chorar com fé e a nos alegrar com a certeza da Tua ressurreição. Transforma nossas tristezas, nossas dores, nossos sofrimentos, nossos abatimentos em alegria verdadeira. Porque se estamos aqui te ouvindo, te escutando, buscando a Tua palavra, é porque queremos permanecer fiel a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço, Alfa e Ômega. E hoje o Evangelho nos ensinou a esperar, a confiar em Deus e a colocar a nossa esperança nele, não nas coisas nem nas pessoas. Por isso eu te convido a rezar comigo esse terço, colocando toda a sua esperança no Senhor. Nós que vivemos esse ano da esperança, somos peregrinos de esperança. Nós somos convidados a, junto com o terço, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e nele esperar. Esperar pela superação de nossas dores, de nossos sofrimentos, da ausência de tantas pessoas em nossa vida. Quantas pessoas nós precisamos da sua presença e muitas vezes não a temos. Queremos colocar no coração de Deus essa nossa esperança, colocar no coração de Deus a esperança de que nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos parentes irão superar as suas dificuldades, as suas enfermidades, as suas tristezas, as suas frustrações, quando eles permanecerem unidos a Ti. Por isso nós queremos juntos nesse terço rezar por cada um deles, pedindo a sua cura, restauração, libertação, restauração da sua casa, da sua família, dos relacionamentos. Quantas pessoas hoje padecem pela falta de bons relacionamentos, quantas pessoas adoecem
passando por tantas situações e dificuldades nos seus relacionamentos. Queremos entregar os doentes nos hospitais, nas suas casas, nas clínicas. Queremos entregar cada pessoa dependente química, dependente de outras pessoas. Queremos colocar também os cuidadores. Quantas pessoas se consomem, se desgastam e também exercem a caridade, cuidando de outras pessoas dependentes. Queremos apresentar o cuidado, que seja o cuidado de Nossa Senhora, que seja o cuidado de Deus, assim como Ele cuida de nós, possamos também cuidar uns dos outros. Queremos apresentar no coração de Deus as nossas crianças, os nossos idosos, tantas pessoas que pediram nossas orações. Apresentamos cada uma delas nesse terço e vamos juntos combater o bom combate da fé, apresentando as nossas intenções, os nossos pedidos de oração, colocando-os no coração de Deus, pedindo para que Deus possa manifestar a sua graça, a sua misericórdia em cada um deles. E assim como nós queremos também apresentar Deus ao mundo, apresentamos Deus diante de todas as nossas dificuldades, diante das nossas intenções. Então vamos juntos rezar o nosso terço, traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus.
diante da presença e da graça de Deus, nós não podemos deixar que o desânimo tome conta da nossa vida. Se você está desanimado hoje, acredite em Deus, acredite na sua graça e na sua misericórdia, porque tempos de paz não significa ausência de guerra, mas presença de Deus. E para você que está na audiência da nossa rádio, ouça esta pequena parábola, uma pequena história, que com certeza vai te ajudar nesse momento que você está passando a tirar conclusões, grandes lições para a sua vida e também levar pessoas a refletirem nas suas vidas, nos tempos difíceis que eles estão passando, porque as tempestades, elas assolam a nossa vida, mas a presença de Deus nos mantém sempre serenos e em paz, confiantes que tudo isso um dia vai passar e Deus triunfará. Ouça com atenção. Certa vez houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram dentre muitos 3 finalistas igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas como a neve em meio ao azul do céu. O terceiro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar em meio a uma grande tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Para surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os 2 pintores que não foram escolhidos questionaram o juiz que deu o voto de desempate. Como assim, juiz? Este quadro tão violento pode representar a paz? E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: vocês repararam que, em meio à violência das ondas e à tempestade, existe numa das fendas do rochedo um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? Os pintores, sem entender, responderam: sim, mas antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade da vida, mas não é tão difícil de entender, considerando que a paz é um estado de espírito, é algo de dentro de nós, não depende do externo. Podemos concluir que se a consciência está tranquila, se estamos em Deus, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter a nossa serenidade, porque Deus habita no nosso coração. Que você possa ser um verdadeiro instrumento de paz na vida do teu próximo, no ambiente que você se encontra. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com você. E para que você possa continuar cultivando a paz em seu coração, eu te convido a estar na presença de Deus, a estar com Deus, a se unir a Deus através dos nossos grupos de oração. São em 2 locais em nossa cidade, na paróquia de Santa Rosa de Lima, todas as terças-feiras às 19h30, lá no Jardim Santa Rosa, e também na sede da nossa comunidade Alfa e Ômega, que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas. Fica no final da Avenida Rodolfo Tavares, no bairro Eudes Benassi. E ao mesmo tempo que acontece o nosso grupo de oração para os adultos, acontece o Alfinha Kids, que é o grupinho de oração para as crianças. Portanto, traga o seu filho, a sua filha, os seus sobrinhos, netos, para experimentar o amor de Deus. Não perca essa oportunidade de renovar a sua alma e viver momentos de graça e transformação, de fortalecer sua fé e reencontrar a paz em meio à correria e às tormentas do dia a dia. Faça parte do nosso grupo de oração, que é o poder da oração transformando vidas. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega, um momento de reflexão, de fé, de oração, de presença de Deus. E hoje o Evangelho nos lembrou que a tristeza pode durar um tempo, mas a alegria de Cristo, ela é eterna, ela é duradoura, não se acaba nunca. E que essa palavra traga paz ao seu coração e renove a sua esperança. E agora, com filial confiança, entreguemos a nossa vida, nossas dores, alegrias, àquela que permaneceu firme aos pés da cruz
e que nos conduz sempre a Jesus, a Santíssima Virgem Maria, nossa querida Mãe. Ó Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, Tu que soubeste esperar com fé, mesmo na dor, ensina-nos a confiar nas promessas do Teu Filho. Tu que acolhestes a palavra no silêncio do Teu coração, ajuda-nos a escutar a voz de Deus no meio das provações. Mãe da esperança, acompanha os que sofrem, consola os corações aflitos e fortalece nossa fé na vitória da ressurreição. Cobre-nos com o Teu manto de amor e intercede por nós junto ao Teu Filho Jesus, agora e em todos os momentos da nossa vida. Amém. Meu irmão, minha irmã, finalizando o nosso programa Alfa e Ômega nesse dia de hoje, eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, desejando que você permaneça na presença de Deus, jamais o abandone, porque Ele jamais se esqueceu de você. Permaneça em Deus e Deus sempre estará contigo. E amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Então, até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, Sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.